Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. Isso mesmo. E a nossa missão neste mergulho de hoje é pegar todo esse volume, esse mar de informações técnicas que vem dos tribunais superiores e traduzir as aplicações práticas de tudo isso. Exatamente. Hoje o nosso alvo é bem específico e denso. Vamos destrinchar o informativo de jurisprudência número 877 do STJ. Datado de 18 de fevereiro de 2026. E vamos navegar pelas águas do direito tributário, do administrativo, constitucional e também do ambiental. O objetivo central aqui é garantir que quem acompanha o nosso boletim termine essa sessão super atualizado. Com certeza. Com uma compreensão clara, sabe? Não só do resultado dos julgamentos, mas daquela lógica estrutural por trás, sem aquele peso excessivo do vocabulário jurídico. Bom, iniciando então pelo cenário corporativo e tributário, nós temos um tema que afeta a sobrevivência diária de muitas empresas. Sim, o famoso tema 1385. Que trata da execução fiscal e daquelas garantias exigidas pelo Estado. Isso. A primeira sessão do STJ julgou 2 recursos especiais de Santa Catarina. E a controvérsia era, bem prática. Quando o fisco cobra uma dívida na justiça, a lei estabelece uma ordem de preferência para penhora de bens, certo? Certo, começando por dinheiro em espécie ou depósito em conta. Exato. Aí a dúvida que chegou à corte foi: a Fazenda Pública pode simplesmente recusar uma fiança bancária ou um seguro-garantia, usando como argumento o fato de que essa ordem legal não foi seguida à risca? E a resposta da primeira sessão foi uma negativa unânime. Não é cabível a recusa por parte da Fazenda Pública baseada só nisso. É um alívio para muita gente. Mas, para entender a dimensão disso, a gente precisa olhar para a argumentação do fisco, né? Com certeza. A Fazenda tentava invocar o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal e também um precedente antigo da própria Corte. O tema 578. Isso, o tema 578. O raciocínio estatal era que o devedor deveria esgotar a busca por dinheiro vivo antes de tentar oferecer qualquer outra coisa. Mas aí que vem o pulo do gato do STJ. O tribunal desconstruiu essa tese fazendo uma distinção cirúrgica. Aquele tema 578 falava da nomeação de bens comuns. Bens como imóveis, veículos, coisas que o Estado teria uma dificuldade enorme para leiloar depois. Perfeito. E fiança bancária e seguro-garantia operam numa lógica completamente diferente. São instrumentos financeiros de altíssima liquidez. Exatamente. E se a gente observar a interpretação teleológica que o tribunal aplicou, ou seja, a finalidade real da norma, a legislação atual equipara expressamente o seguro-garantia e a fiança bancária ao dinheiro. Porque, no fim das contas, a execução fiscal precisa ser equilibrada. O Estado precisa da garantia de que vai receber o crédito caso ele vença a disputa. E esses instrumentos oferecem exatamente essa certeza. Sim, já que a instituição financeira ou a seguradora assumiu o risco. Por outro lado, pensa bem, o bloqueio de contas de uma empresa operante pode paralisar as atividades dela. Trava o pagamento de salários, trava os fornecedores. Trava tudo. Então essa decisão é a materialização do princípio da menor onerosidade para o devedor, mas convivendo em harmonia com a garantia do crédito público. A empresa mantém o capital de giro livre para continuar gerando emprego e o fisco dorme tranquilo sabendo que a dívida está garantida. É vital para o ambiente de negócios. Sem dúvida. Essa equiparação protege a saúde financeira sem desidratar a eficiência da cobrança. Bom, mantendo o foco no direito tributário, a gente avança para um julgamento que gerou, digamos, uma verdadeira onda de choque nos departamentos contábeis. O tema 1390. As cifras aí são bilionárias. Exato. Originado lá no Rio de Janeiro, a discussão diz respeito ao teto das contribuições a terceiros, aquelas contribuições parafiscais. Que financiam o INCRA, o Salário Educação, o SEBRAE, a Apex, a ABDI. Para contextualizar quem nos escuta, por décadas existiu um debate sobre a antiga Lei 6.950, de 1981. O artigo 4º dessa lei trazia um teto de 20 salários mínimos para a base de cálculo. E muitas empresas com folhas de pagamento enormes argumentavam que o cálculo deveria travar esse limite de 20 salários, o que reduziria drasticamente a carga tributária delas. Mas a tese fixada agora pelo STJ encerra essa esperança. A base de cálculo dessas contribuições não é limitada a esse teto. E a lógica jurídica dos ministros foi bem metódica. Eles dividiram a análise pela natureza e pela cronologia de criação dessas contribuições. Pegando o SEBRAE e a Apex como exemplos. Isso. Essas entidades são financiadas por alíquotas adicionais que incidem sobre a mesma base do SES e SENAI. Mas as leis que criaram essas contribuições para o SEBRAE e afins são posteriores àquela lei de 81. E o detalhe crucial é que essas leis mais recentes silenciaram completamente sobre qualquer teto. Exato. Elas não fizeram menção de herdar o limite de 20 salários mínimos. E na ausência dessa limitação expressa, o que prevalece é o artigo 195, inciso 1 da Constituição. Que manda incidir sobre o total das remunerações pagas sem teto. E para o INCRA a lógica foi parecida, né? Foi sim, mas com um reforço jurisprudencial. O STJ relembrou o tema 1079, que já tinha pacificado que aquele teto antigo foi revogado ou se tornou inaplicável pelas reformas legislativas. Agora, teve um momento fundamental nesse julgamento, que foi o pedido de modulação dos efeitos. Claro, porque em casos de impacto bilionário, os contribuintes sempre pedem para aplicar a regra só para o futuro, para evitar uma cobrança retroativa brutal. Mas o STJ decidiu não modular os efeitos, e a justificativa me chamou muita atenção. Foi puramente baseada no histórico dos tribunais. A relatora constatou que nos tribunais regionais federais não existia uma jurisprudência
sólida, dominante e favorável aos contribuintes sobre essas contribuições. Havia muita divergência, né? Muita. E sem uma consolidação prévia que garantisse aquela confiança legítima para o contribuinte, não existe a tal surpresa jurídica que justificaria a modulação. Rigor técnico absoluto. Eles reservaram a modulação só para quando há efetiva quebra de confiança. Exatamente. Mudando um pouquinho de área, vamos para o direito administrativo. Tem uma questão complexa sobre a transição das leis de licitação. O recurso especial 2.211.999 de São Paulo. Esse mesmo. A gente teve a revogação da antiga Lei 8.663 no final de 2023 e entrou a nova Lei 14.133. E o caso concreto era se uma empresa comete um ilícito ainda sob a vigência da lei antiga, o juiz pode aplicar uma regra da lei nova, de forma retroativa, para suspender o direito de licitar dessa empresa? A resposta da primeira turma foi bem categórica. É inadequado aplicar a nova lei retroativamente. Fundamentado fortemente na jurisprudência do STF no tema 169. A regra básica é que normas punitivas não retroagem, a não ser para beneficiar o infrator. Só que o grande obstáculo aí é a famosa lex tertia, a conjugação indevida de leis. Que é um conceito fascinante de explicar. Você não pode pensar as partes boas de uma lei e misturar com as partes boas da outra para criar uma terceira lei imaginária. Fazer um Frankenstein legislativo, né? Se a lei antiga tinha punição mais curta, mas abrangência maior, e a lei nova é o inverso, o infrator não pode querer o prazo curto de uma e a abrangência restrita da outra. De jeito nenhum. O sistema exige aplicação em bloco. Como a lei nova trouxe inovações mais rigorosas em certos pontos, aplicar retroativamente forçaria essa mistura para não prejudicar o réu. O que é totalmente vedado. Então, infração cometida antes da revogação aplica-se integralmente à lei da época dos fatos. Respeito inegociável às regras do jogo no momento da infração. E seguindo nessa linha de regras processuais, o informativo traz uma curiosidade de direito constitucional. O caso de litígio internacional lá do Distrito Federal. Uma disputa entre um Estado estrangeiro e uma pessoa residente no Brasil. É um cenário bem peculiar. Pelo artigo 105 da Constituição, o recurso correto contra a decisão de primeira instância nesse caso não é a apelação. É o recurso ordinário direto para o STJ. Mas a controvérsia acontece porque muita gente, pelo hábito da justiça comum, acaba protocolando uma apelação. E aí, perde o processo por causa do nome da peça. O STJ consolidou que isso é um erro excusável. Nesses litígios internacionais, eles aplicam o princípio da fungibilidade recursal. Ou seja, eles aceitam a apelação como se fosse o recurso ordinário. Desde que os prazos e pressupostos básicos estejam corretos, sim. Isso garante o acesso à justiça e evita um excesso de formalismo. O tribunal foca no mérito da questão, no direito material, o que é excelente. E falando em mérito e validade, temos um adendo importante sobre a prova emprestada em processos administrativos, dialogando com o tema 1238 do STF. O uso de interceptações telefônicas e outras provas criminais dentro de um processo disciplinar. A criminal estava contaminada por alguma ilicitude. Aí o STJ esclarece que, diante da ilicitude, essa prova contaminada precisa ser extraída do processo administrativo. A autoridade conduzindo o caso tem que reavaliar tudo e dar uma nova decisão baseada só no que sobrou de ilícito. E a grande sacada é o limite do judiciário cível. O juiz cível não pode intervir precocemente para anular todo o processo administrativo logo de cara. Ele tem que esperar a própria administração pública fazer essa limpeza, essa autocorreção, né? Exatamente. Só depois da nova decisão administrativa é que o judiciário vai olhar se sobrou alguma ilegalidade. Muito interessante. Bom, avançando para os direitos difusos e coletivos, a gente entra no campo ambiental e civil. O caso da omissão no fornecimento de água potável em Minas Gerais. Uma realidade bem dura. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra o município pela falta contínua de água tratada para a população. E o debate não era só obrigar a prefeitura a fornecer água. Era definir se essa falta estrutural gera um dano moral coletivo por si só. A segunda turma validou a aplicação do dano moral coletivo in re ipsa, o dano presumido. Porque a omissão do Estado em prover água agride a dignidade humana de frente. Fere a saúde pública, o direito ao meio ambiente equilibrado. E a Corte fez questão de distinguir isso do dano moral individual. No individual, se busca reparar um sofrimento psicológico específico de uma pessoa. Mas transportar isso para uma cidade inteira seria inviável. O dano coletivo não é só a soma das tristezas individuais. É uma lesão autônoma, ofende a saúde da sociedade e quebra a confiança nas instituições. Por isso, é presumido. O objetivo da falta de água já configura o dano. Inverte a lógica da prova e coloca o peso real da responsabilidade nos gestores omissos. Sensacional essa fundamentação. E para fechar o nosso boletim, vamos para a interseção entre o direito ambiental e o processo penal. O caso de Santa Catarina envolvendo a destruição de vegetação da Mata Atlântica, crime do artigo 38A da Lei de Crimes Ambientais. A condenação nas instâncias inferiores foi baseada só em relatórios fotográficos da Polícia Ambiental e depoimentos de testemunhas, e o STJ reverteu isso. Reverteu porque, se o crime deixa vestígios materiais, o exame de corpo de delito, o laudo pericial é absolutamente indispensável. A redação do artigo exige comprovar a destruição de vegetação em estágio avançado ou médio de regeneração. E convenhamos, determinar o estágio de regeneração de uma floresta exige um conhecimento muito profundo em botânica e engenharia florestal. Um policial com uma câmera fotográfica, por mais bem intencionado que seja, não tem a qualificação científica para atestar isso. E a legislação penal, o artigo 158 do Código de Processo Penal, é rígida. Nem a confissão do acusado substitui a perícia se os vestígios existem. A única exceção é o artigo 167, que permite testemunhas se os vestígios tiverem desaparecido. Mas nesse caso, a área tinha sido embargada pela fiscalização. Os vestígios estavam lá, preservados.
O Estado que foi negligente em não fazer a perícia formal. Falhou em produzir a prova científica robusta para condenar alguém. Essa nossa análise de hoje mostra bem o retrato do equilíbrio do judiciário, né? De um lado garante eficiência para cobrar tributos, mas do outro exige um rigor científico extremo para condenar alguém por crime ambiental. Um equilíbrio perfeito entre eficiência e garantias. Mas esse último caso me deixa uma reflexão super instigante para quem nos ouve. Qual seria? Pensando nessa proteção da Mata Atlântica, hoje nós vivemos num mundo com satélites de precisão absurda. Temos inteligência artificial mapeando cada centímetro do planeta. Verdade. Então, até quando a legislação penal vai manter essa exigência tão rígida de uma perícia física tradicional, com o perito indo lá no meio do mato, antes de aceitar métodos digitais avançados como prova primária? É uma excelente provocação. A fronteira onde o garantismo penal vai esbarrar na inovação tecnológica. Fica aí o pensamento para nossa audiência. Com certeza. E com isso nós encerramos o nosso mergulho de hoje. Nós somos o CSA, sempre de olho na jurisprudência para destrinchar os movimentos dos tribunais superiores. Um forte abraço a todos que nos acompanham e até o próximo boletim. Agradeço muito a companhia e o interesse genuíno pela técnica jurídica aplicada. Continuem de olho na jurisprudência e nós nos encontramos na nossa próxima análise aprofundada. Até logo!